Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 13. Eu lerei aqui, os irmãos acompanham. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Vamos ler junto o versículo 7? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém. Um homem segundo o coração de Deus. Uma mulher segundo o coração de Deus. Filhos segundo o coração de Deus. Este é o nosso tema hoje, irmãos. João 15,16 fala assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, Deus fala, né? Eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Irmãos, nós podemos fazer muita coisa nessa vida, com a nossa própria capacidade, nosso próprio braço. Mas somente quando nós fazemos de acordo com o coração de Deus, é que vale a pena ser feito. Davi foi chamado aí, um homem segundo o coração de Deus. O único na Bíblia que ganhou esse testemunho, um homem segundo o coração de Deus, né? Davi foi chamado ainda na adolescência para servir a Deus. 13 anos de idade. Muito jovem. Hoje, um adolescente com 13 anos de idade, ninguém dá muita coisa por ele. Na época de Davi também não. Repare, né, aqui nós temos aqui o contexto, né? Samuel era o grande homem de Deus,
ele exerceu os 3 ofícios, né? Profeta, sacerdote e rei. Os 3 ofícios de Cristo, Samuel exerceu. Samuel era tão consagrado a Deus que ele governou durante 40 anos. E quando ele aposentou, em toda a nação de Israel, que não era pequena, se alguém tiver alguma coisa contra mim, pode falar. Não apareceu nenhuma pessoa para falar. E agora, Samuel é chamado para ungir o novo rei de Israel. Tinha um rei em Israel, Saul. Mas Saul foi escolhido baseado na aparência. Foi escolhido baseado pelas pessoas. Samuel aposentou, não tinha um sucessor, os filhos não andavam, não eram segundo o coração de Deus, e agora Samuel aposentou, o povo queria um rei, não tinha um rei para suceder, e aí o que eles fazem? Escolhe o que mais se destacava, de maior destaque entre o povo, Saul. Só que Saul, já no início do seu governo, desandou, não andou segundo o coração de Deus. E Deus falou com Samuel: Samuel, Saul não serve para mim. Mas Samuel continuava orando, intercedendo, cuidando de Saul, protegendo Saul. Aí agora Deus chama Samuel na responsabilidade. Você existe para agradar os homens ou você existe para agradar a Deus? Até quando você vai ficar preocupado em agradar Saul e não vai me agradar? E aí Samuel cede e vai lá ungir o novo rei de Israel. Saul foi escolhido pelos homens, agradava os homens, mas não agradava a Deus. Agora Deus escolhe um que o agrada. É diferente. Saul foi escolhido segundo o coração dos homens. Agora Deus vai escolher um que o agrada. Irmãos, a pergunta para nós respondermos nessa noite é essa aqui: o que é necessário fazer para agradar a Deus? O que é necessário fazer para agradar a Deus? O que você tem feito para agradar a Deus? O que precisamos fazer para agradar a Deus? Como nós podemos nos tornar homens, mulheres, jovens, adolescentes, segundo o coração de Deus? Davi conseguiu. Existem muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia, mas somente de Davi é falado que agradou o Senhor, que era segundo o coração de Deus, né? Um homem segundo o coração de Deus, né? Esse é o nosso desafio, essa é a nossa pergunta: como nos tornar homens, mulheres, jovens, adolescentes, segundo o coração de Deus? Essa é a pergunta que nós vamos responder nessa noite. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Vamos ler o versículo 7 novamente, juntos? 1 Samuel 16, versículo 7. Vamos ler juntos novamente? Se você guardar esse versículo, já é uma boa coisa. Veja bem, Davi era bonito também, mas não foi escolhido baseado na aparência, tá certo? Lá embaixo fala que ele era bonito, ruivo, tinha belos olhos, boa aparência, no versículo 12, né? Mas vamos ler o versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Um homem segundo o coração de Deus. Primeiro ponto: como se tornar um homem segundo o coração de Deus? Como você se tornar uma mulher segundo o coração de Deus? Jovens e adolescentes segundo o coração de Deus. Primeiro ponto aqui, ó, presta atenção aqui, olha. Cuide do seu coração. Cuide da sua vida interior. Cuide da sua vida devocional. Quem aqui tira tempo para orar e ler a Bíblia todo dia? Levanta a mão. Ó, metade. Muito bom. Graças a Deus, que com medo de perguntar isso, ficar decepcionado. Né? Metade é um número muito bom. Né?
Irmãos, cuide do seu coração, da sua vida interior, da sua vida devocional, da sua vida espiritual. Este é o primeiro ponto, eu diria que também é o mais importante. Coração aqui, nós sabemos, né, mas só para esclarecer, não refere exatamente ao órgão físico. Está falando do seu ser interior, o homem interior, a sua vida interior. Coração aqui é a sede, né, a fonte, o centro da vida humana. Cuide da sua vida devocional, espiritual, interior. Aqui no texto não está falando exatamente isso, mas presta atenção no detalhe. Davi não estava presente nesse momento. Aonde ele estava? Ele estava lá no curral cuidando das ovelhas, teoricamente. Porque quando você olha os escritos de Davi, a história de Davi, ele não ficava apenas cuidando de ovelhas lá no curral. Lembra o Salmo 23? O Senhor, vamos falar? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Irmãos, aqui não fala que Davi estava lá no curral orando, lendo a Bíblia. Mas quando nós olhamos os Salmos, o tempo que ele passava no curral, não poucas vezes ele estava em devocional com Deus. Salmo 5 fala isso, o Salmo 119 fala isso, o Salmo 19 fala isso. Metade dos salmos foram escritos por Davi. Você sabia disso? Momentos de solidão, de quietude, lá no curral, cuidando das ovelhas, porque ele cuidava das ovelhas. Ele disse que nenhuma se perdeu. Veio um urso, ele defendeu a ovelha do urso, matou o urso, mas não perdeu a ovelha. Veio um leão, ele matou o leão, mas não perdeu a ovelha. Mas ele tinha tempo para cuidar das ovelhas, proteger as ovelhas e ter comunhão com Deus. Estão entendendo? Davi tinha muitas atividades para fazer, mas ele tinha tempo para cuidar do seu coração, da sua vida devocional. E aí Atos 13, 21, 22, quando fala do chamado de Davi, aí fala assim: achei um homem que me agrada, um homem segundo o meu coração. Deus falando com Samuel. Irmãos, primeiro passo para você se tornar um homem, uma mulher, um jovem segundo o coração de Deus: cuide da sua vida devocional. Separe tempo para orar, ler a Bíblia diariamente. Pastor, quanto tempo eu tenho que separar? Não sei, depende. Se você tiver tempo, separa muito tempo. Pastor tem muito tempo, apesar de nem todos os pastores separar. Mas você olha, coloca, começa com 10 minutos, lê 2 páginas da Bíblia, ore pela sua vida em primeiro lugar, pela sua família, pela igreja, coisas assim. Mas o principal, irmãos, nós precisamos cuidar da nossa vida devocional. Tem muitos crentes frustrados, decepcionados, desigrejados, porque falta vida espiritual na vida deles. Cuide da sua vida devocional. Tem muitas pessoas que, quando estão no curral das ovelhas, ao invés de se alimentar e cuidar da vida devocional, fica murmurando, reclamando: ninguém lembra de mim, eu estou aqui sozinho, só meus irmãos foram chamados, depois os irmãos dele vão compor o exército de Saul. Mas Davi não era assim. Ele chega a falar que orava
3 vezes no dia. Um outro salmo, ele fala que chegava a orar 7 vezes no dia. Quando ele tinha muito tempo, ele orava 7 vezes ao dia. Cuide da sua vida devocional. Irmãos, veja bem. Nós sempre teremos muitas desculpas, justificativas, motivos, alguns adequados para não tirar tempo para orar e ler a Bíblia. Mas isso tem que ser a nossa prioridade do dia. Então, irmãos, quando você estiver invisível, esquecido, abandonado, aproveite para criar raízes, para cuidar da sua vida devocional. Tem muitas pessoas que estão com tanta pressa para dar fruto, que não cuida da sua vida devocional. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, tinha muito conhecimento, mas quando ele converteu, primeiro ele ficou 3 anos aprendendo ali, depois ele ficou mais 14 anos na Arábia, depois de 17 anos ele começou o ministério dele. Cuide da sua vida devocional, cuide da sua vida espiritual, tá certo? Na pandemia, logo pós-pandemia, muitos pastores ficavam reclamando, né? Mas a pergunta é, o que eles fizeram enquanto eu estava na pandemia? Às vezes eu tirava tempo para ler a Bíblia, lia 10, 20, 30, 40, 50 páginas da Bíblia. Não podia visitar, o que eu mais gosto é visitar, não podia visitar. Aí eu pensei, vou fazer o quê? Vou ler a Bíblia. Enquanto tinha alguns jogando videogame, reclamando, murmurando, assistindo aquele monte de jornais. Cuide da sua vida devocional, cuide da sua vida espiritual, cuide do seu coração, irmãos. Este é o primeiro ponto. Deus vê o coração. O coração é a sede, é a fonte, é a origem do nosso homem interior. Mas vamos um outro aqui que eu quero muito importante também. Vamos lá, volta aí, 1 Samuel 16, versículo 10, o 11. E o 14 também, o 13. Mas vamos ler aqui o 10 e o 11. Vamos ler juntos? Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Cuide das suas emoções. Irmãos, ninguém está livre de ser magoado ou de magoar outras pessoas. Quem é casado sabe que é assim. Por mais que o marido ama a esposa, por mais que a esposa seja dedicada ao marido, ninguém está livre de magoar e de ser magoado. Cuide das suas emoções. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi sofreu muitas humilhações, injustiças, perseguições, mas desde o chamado dele, ele aprendeu a cuidar das suas emoções. Irmãos, nesse texto aqui, eu fico pensando, Davi poderia ter se tornado uma pessoa magoada, ou poderia ter se tornado uma pessoa orgulhosa, né? Nós precisamos aprender a viver sem mágoa e sem orgulho. Alguém vai pensar assim: para o crente isso é impossível. Viver sem mágoa e sem orgulho. Cuide das suas emoções. Você não está livre de ser magoado. E você é abençoado por Deus. O orgulho bate a nossa porta todo dia. Davi viveu sem mágoa. Por que eu falo isso? Davi estava esquecido lá nas ovelhas. O pai dele, Jessé, chama todos os irmãos. Aí Samuel falou: acabaram. E nenhum Deus confirmava. Passaram 7 filhos. Aí o pai dele falou: tem mais um, mas está lá no curral. Chama ele.
E ele não teve nem tempo de se tomar banho, barbear, igual José do Egito, né? Do jeito que ele estava, ele veio. Samuel era um grande profeta, 40 anos governando. Imagine Samuel como se fosse o presidente da república. É lógico que ele era muito mais. Só uma comparação. Imagine o Samuel como um presidente da república. E agora vem Davi, 13 anos de idade, cheio de espinhas. No outro texto fala que ele tinha sardas, sujo, suado, cheirando o curral de ovelhas. Vem diante do grande homem de Deus. Quando Samuel passava, as pessoas reverenciavam. Ele era um tipo de Cristo. Quando a pitonisa vai encenar lá o teatro para Saul, fala assim: eu estou vendo um Deus. Aí o Saul fala assim: é Samuel. Samuel era aquele tipo Senhor dos Anéis, assim, né? Aquele mago poderoso, né? O que falava com Deus. Deus mandava raios, trovões. Agora vem Davi, 13 anos, suado, sujo, cheio de espinha, cheiro de curral de ovelhas, e chega diante de Samuel. E Samuel fala assim: é este aqui. Gente, nesse momento eu fico pensando, se fosse eu, ia ser um conflito de emoções muito grande. Primeiro, mágoa, porque ele foi esquecido. O pai dele não lembrou dele, os irmãos dele não lembraram dele, ninguém se lembrou dele. Ele estava cuidando das ovelhas, ele ia garantir o leite, a carne, o alimento, o dinheiro da família, e ninguém se lembrou dele. Ele que estava ralando, trabalhando, fazendo o que tinha que fazer, e ninguém se lembrou dele. Imagina, irmão, se Davi não tivesse essa comunhão com Deus, a mágoa no coração. Quem tem muitos irmãos sabe que isso não é raro. Quem tem família com muitos irmãos, não poucas vezes você vê um magoado com uma coisa aqui, outra coisa ali. Por outro lado, irmãos, Davi também poderia ter se tornado uma pessoa orgulhosa. Olha o versículo 13. Fala assim: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. Os irmãos estavam ali. Samuel, o grande profeta, sacerdote, rei, juiz de Israel, unge Davi. Aqui está o novo rei de Israel. Imagina o turbilhão das emoções dele. Imagina o ego, o orgulho, se não fosse Davi. Se fosse eu, seria um risco muito grande. Mas era Davi, o homem segundo o coração de Deus. Deus sabia quem estava chamando. Davi podia ter ficado magoado com os irmãos e desprezar os irmãos, porque agora ele era o novo rei de Israel. Davi podia ter ficado orgulhoso: eu sou o cara, eu fui ungido rei. Irmãos, esta unção aqui somente o rei recebia, ou o sumo sacerdote. Isso aqui não era para qualquer um. Teoricamente, né, isso aqui só Saul tinha acontecido isso fora dos sacerdotes. Agora um jovem adolescente é ungido novo rei de Israel. Mas Davi não teve mágoa, Davi não teve orgulho, né? Davi aprendeu a conviver com isso e superou isso tudo aí, irmãos. Irmãos, presta atenção numa coisa aqui, olha, é muito importante a gente entender isso aqui, olha. Nós precisamos aprender a cuidar das nossas emoções. Os extremos das emoções são um risco, um perigo. Já viu quando o marido fala assim: ah, mas você sempre é desse jeito. Aí a esposa fala com o marido: você nunca fala o que eu faço. Os extremos são perigosos. Cuide das suas emoções. Mas você é um burro, você é um estúpido, você é um ignorante, você nunca ouve o que eu falo. Cuide das suas emoções. Cuide das suas emoções. 1 Coríntios 10, 31 falava: tudo que você fizer, seja comer, seja beber, fazer tudo para a glória de Deus. Colossenses 3, 23 fala assim: ó, tudo que você fizer,
fazei como se fosse para o próprio Senhor Jesus. Alguém aqui ousaria tratar Jesus como trata os filhos? Filhos, vocês ousariam tratar Jesus como trata os pais? Maridos e esposas, nem vou ter coragem de perguntar, para não cair em blasfêmia. Irmãos, cuide da sua vida devocional, cuide do seu coração e cuide das suas emoções. Nós vivemos num tempo difícil, são tempos tensos. Nós precisamos aprender a cuidar das emoções. Como eu vivi muitos anos no mercado de trabalho, fui chefe de departamento pessoal, contabilidade, eu gosto muito de seguir essas coisas, e eu estava lendo e também ouvindo, e não é uma vez só não, várias vezes ouvi. Os profissionais do futuro não são aqueles que têm bons diplomas, não são aqueles que têm bons currículos. Os profissionais do futuro, mais bem pagos, que terão os melhores salários, os melhores cargos, sabe quais são? Cuide das suas emoções. Aqueles que conseguem ter equilíbrio emocional. A onda agora no mercado de trabalho é equilíbrio emocional. As grandes empresas dão horário de folga, no intervalo, lazer, para a pessoa ficar light, leve. Inteligência emocional, já ouviu falar nisso? Significa, cuide das suas emoções. Inteligência emocional não tem mais a ver com currículos, não tem mais a ver com diplomas, não tem mais a ver com capacidade escolar, tem a ver com capacidade de domínio próprio, autocontrole. Vamos dar mais um passo aqui? Agora aqui, segue aí Samuel, 1 Samuel, capítulo 22, falando ainda sobre Davi. Então Davi foi ungido rei de Israel, 13 anos de idade. Passaram-se 17 anos até que ele assumiu o trono. E agora Davi foi ungido, e aí Saul está magoado. Saul, que era o rei, ficou magoado. Davi tinha 13 anos de idade. Qual ameaça Davi faria para Saul? Nenhuma. Mas Saul ficou magoado com Davi, que foi ungido por Samuel, e Saul começa uma caçada, uma perseguição desenfreada contra Davi. Irmãos, naquela época era muito comum o seguinte: quando um rei derrotava outro rei, ele matava o rei e a família do rei. Lembra quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém? Ele matou Ezequias e matou os filhos de Ezequias. Quando Acabe e Jezabel assumem o trono, quando Atalia assume, então era normal. Quem já leu o livro de Reis na Bíblia, por que eles faziam isso? Para evitar a vingança futura dos descendentes. Então eles matavam o rei e matavam toda a família do rei. Agora Davi foi ungido rei. Olha para você ver, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Davi foge, vai para o deserto, acha um lugar seguro, e aí ele está lá no lugar seguro, e quem é que vai encontrar com ele? Estou no 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Quem é que foi encontrar com ele? A família dele. A família de Davi. Vamos ler? 1 Samuel 22, versículo 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Irmãos, veja bem, Davi fugiu, foi para o deserto, achou um lugar seguro, vários lugares seguros para ele estar, mas a família dele corria risco.
Aí a família vai ao encontro de Davi. Os irmãos, as irmãs, os pais e toda a parentela. E ainda os marginalizados, os endividados, os amargurados, todo mundo vai encontrar com Davi. Irmão, Davi sozinho estava muito fácil, muito bom. Ele estava acostumado a viver no mato, matar leão, matar urso. Agora ele tem 600 pessoas para ele cuidar e alimentar diariamente. Se fosse algum de nós, ia pensar assim: minha família é um peso. Durante 17 anos, Davi vai cuidar e alimentar a família dele. Pastor, como ele fez isso? No deserto, sendo perseguido, ainda cuidar de 600 pessoas. Irmãos, o ponto é esse aqui, ó. Cuide de sua família. Pastor, o senhor não conhece a minha família. Eu não conheço a sua família, mas eu conheço a família de Davi. Dificilmente a sua família seria tão pesada quanto a família de Davi. Cuide da sua família. Cuide da sua esposa, do seu marido, dos seus pais, dos seus avós. Cuide de seus filhos. Cuide de sua família. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele aprendeu a cuidar da família dele. Lembra lá em Timóteo, né? 1 Timóteo 5:8 fala: aquele que não tem cuidados dos seus, principalmente da sua família, é pior do que o descrente e tem negado a fé. Cuide da sua família. Filhos, cuide dos seus pais. Pais, cuide dos seus filhos. Maridos, cuide da sua esposa. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pastor, o senhor não conhece a minha esposa. Davi tinha 4 esposas. Davi tinha 4 esposas. Cuidava delas. Esposas, cuide dos seus maridos. Cuide da sua família. Irmãos, sinceridade. Eu estou convencido. A maior tentação dos nossos dias, a maior tentação dos nossos dias, não é o diabo, não é a carne, não é o mundo. É lógico que essas coisas concorrem entre si. Não é o alcoolismo que está entrando nos meios para todo lado, não são o dinheiro, sexo, poder, distrações, essas coisas tudo estão aí. Mas na minha opinião, a maior tentação que nós vamos viver nesses últimos dias é a negligência da família. Cada um por si, Deus por todos. Já viu essa frase? Você já falou isso? Falar eu não falei, mas já pensei. Repreende, cuide dos seus pensamentos. Mais um ponto que poderia tratar: cuide da sua família. Há uma tendência muito forte de negligenciar a família. São tantas coisas, tantas atividades, é trabalho, é escola, é isso, é aquilo. Irmãos, nós temos 24 horas no dia. E tudo exige tempo. A igreja exige tempo. O trabalho precisa de tempo. Cuide da sua família. Cuide da sua vida devocional. Cuide das suas emoções. Você não está livre de ser magoado ou de ser exaltado. Cuide da sua família. Davi estava sendo perseguido, estava no deserto, fugindo, numa caverna, e mesmo assim ele ainda cuidou da família dele durante 17 anos. Não foi totalmente 17 anos que o povo de Judá depois se inclina para ele e começa a ajudar ele. E ainda tem o tempo quando ele casa com Abigail, que era milionária, né? O marido de Abigail morre, aí ela casa com ele, e aí fica milionário da noite por dia. Mas cuide da sua família, irmãos. Nós temos que aprender. Olha só um texto aqui. Abre a sua Bíblia, Neemias 4,14, irmãos. Neemias 4,14. Mês passado nós estudamos na escola dominical o livro de Neemias. Esse texto falou comigo profundamente.
Neemias 4, versículo 14. Neemias orientando. Neemias, ele estava lá no palácio, ele volta para a terra natal dele, ali ele começa a construir os muros da cidade, o templo, o culto, e aí dá uma orientação para o povo. Neemias 4, 14. Vamos ler? Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Irmãos, a ideia aqui é assim, ó: lute pelo seu marido, lute pela sua esposa, lute pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelos seus pais, lute pela sua casa, pelejai. Irmãos, o mundo quer destruir a nossa família. Isso não é novidade. O mundo quer destruir o nosso casamento. O mundo quer destruir nossos filhos. Muitos filhos têm sido arrebatados pelo mundo. Lute pela sua família. É lógico que nossas armas são espirituais. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Lutar em oração pela nossa família. Irmãos, olha, eu já encontrei muitos casais divorciados na vida, e não poucos. Alguns tinham uma boa justificativa. Eu não vou falar em 100% deles, mas a maioria deles assim: se eu pudesse voltar atrás, eu não teria divorciado. Por que divorciou? Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria divorciado. Lute pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Lute pela sua casa. Vamos voltar a Davi. Então, cuide da sua vida espiritual. Separe tempo. Pega o seu celular, pega o despertador, escolhe um horário no dia, 7 horas da manhã, e coloca lá para despertar, e você vai orar e ler a Bíblia todo dia nesse horário. Cuidar da sua vida espiritual. Cuide das suas emoções. Vigie a sua mente, seu coração, para que na hora que alguém te magoar, ou na hora que você for exaltado, você tenha equilíbrio, domínio próprio, inteligência emocional. Cuide da sua família. O mundo quer destruir os seus filhos e o seu casamento. Lute pela sua família. Não seja inocente. O diabo não pode tirar a nossa salvação, mas ele pode destruir a nossa alegria. E o último aqui, irmãos, volta lá em Davi, mas agora eu queria que você fosse no livro de Crônicas, que é o livro de continuação de Samuel. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 3. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 3. Irmãos, isso aqui também é muito importante, que está tudo interligado. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 3. Vamos ler juntos? E ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Cuide da sua igreja. Irmãos, a igreja pertence a Jesus. Jesus é o pastor, é o cabeça, mas é onde Deus se relaciona conosco, fala conosco, ministra nosso coração. É na igreja que nós recebemos força para as lutas do dia a dia. É na igreja que Deus ministra aos nossos corações. Cuide da sua igreja, irmãos. A nossa igreja nasceu como um milagre de Deus. Na pandemia, muitas igrejas foram fechadas. Igrejas bem maiores do que a nossa foram fechadas. E a nossa igreja nasceu na pandemia. É uma graça de Deus, é bondade de Deus, é milagre de Deus. Mas agora é nosso papel cuidar da igreja. Nós precisamos cuidar da nossa igreja, irmãos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele amava a casa de Deus. Viu aí?
e ainda porque amo a casa do meu Deus. Porque eu amo a casa do meu Deus. Ele está falando do amor que se doa, que se entrega, que prioriza e sacrifica. O mesmo amor que nós temos e deveríamos ter pela nossa família, no casamento, nós temos que ter pela casa de Deus. Cuidar da casa de Deus como sendo a nossa própria casa. Já lá em Salmo 27, versículo 4, Davi fala assim, ó, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Cuide da igreja. A nossa igreja não vai se cuidar sozinha. Cada pessoa é importante. Cada um de nós temos dons, talentos, vocação para ajudar a igreja. O fracasso da igreja é o fracasso do pastor, mas também é o fracasso de cada um de nós. Nós não podemos ficar felizes, satisfeitos, a igreja com o lugar de se sentar vazio. Nós não podemos trocar a igreja pelas coisas fúteis do dia a dia. Não é fácil, mas com a graça de Deus é possível. Irmãos, nós precisamos orar pela igreja diariamente. Pela família pastoral, a Bíblia fala, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Orar pelos oficiais da igreja, pelos presbíteros e diáconos, para que sejam modelos para o rebanho. Precisamos orar pelos jovens, para que sejam livrados das tentações e seduções do dia a dia. Contribuir. A igreja não vai pagar as contas sozinha. Quantas vezes eu já vi pessoas falando assim, pastor, não entreguei o dízimo porque eu tinha o meu cartão de crédito para pagar. Porque imagina, eu não posso, como cristão, ficar com o nome sujo. A pessoa vai lá, faz dívidas descontroladas, ele não pode ficar com o nome sujo, mas a igreja pode ficar com o nome sujo. Orar, contribuir, frequentar, isso faz parte de cuidar da igreja, irmãos. A sua frequência é importante. Não existe igreja só de pastor. Imagina se ninguém tivesse vindo na igreja hoje. Dou graças a Deus, cada um que tem aqui. Mas imagina que tivesse só eu aqui. Não tinha igreja. A igreja somos nós, cada um de nós. Cuide da sua igreja. Valorize a sua igreja. Priorize a sua igreja. Agende os cultos da igreja. Coloque como prioridade. Irmãos, é triste às vezes a gente saber que tem culto e a gente às vezes fica em casa à toa, vendo televisão, sei lá. Cuide da sua igreja. Se nós não nos unirmos em favor da igreja, a igreja não vai para frente. Unir em oração, unir em contribuição, unir em frequência, unir de todas as formas que Deus nos capacitar. Nós precisamos cuidar da nossa igreja. Deus te chamou para essa igreja. Deus te deu dons, talentos, vocação. Deus te colocou aqui. Deus te deu uma missão aqui. Cuide da sua igreja, irmãos. Nós precisamos ter a igreja como se fosse a nossa própria casa, a nossa própria família. Presta atenção. A igreja precisa dos seus dons, talentos, dinheiro, presença e oração. A igreja não é uma casa mágica que as coisas acontecem por acaso. É cada um de nós fazendo cada um a sua parte. Quando algum de nós negligencia alguma área, o peso vai para outra pessoa. Tem muitas igrejas, a gente vê dois tipos de pessoa. E são muitas igrejas. Uma parte de negligentes e uma parte sobrecarregada. Isso não é bom. Deus não quer isso. Ninguém sobrecarregado e ninguém acomodado. Cuide da sua igreja.
Irmãos, vivemos tempos difíceis, mas com a graça de Deus tudo é possível. Eu queria te desafiar para isso. Nós precisamos avançar, ter muito mais para nós, muito mais de Deus para nós. Mas isso precisa ficar bem claro para nós. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Separar tempo todos os dias para orar e ler a Bíblia. Você precisa cuidar das suas emoções. Neste mundo, cada dia, cada um de nós será ferido de alguma forma, ou então orgulhoso. Cuidar da sua família. O diabo quer destruir a nossa família. De vez em quando alguém manda algum vídeo desse pessoal, né? Aí que fica fazendo planos para destruir a família. Gente, acorda! Desde que o diabo foi julgado da terra, 6 mil anos atrás, a única razão do diabo é destruir a família. Ele veio para matar, roubar e destruir. A gente não precisa colocar isso na conta de ninguém. O diabo existe para matar, roubar e destruir. E a sua família está no meio do caminho do diabo. Entendeu? A gente não precisa jogar isso na conta de ninguém. O diabo existe para isso. A gente não precisa, nossa, viu o que eles estão fazendo contra a família? Não. Gente, desde que o diabo foi jogado da terra, ele está fazendo isso o tempo todo. Todo dia chega notícia de filhos desviados, casais divorciando. Você acha que eles queriam desviar ou divorciar? O diabo não está morto nem dormindo, ainda que esteja derrotado. Nós precisamos acordar. Cuide da sua família, cuide da sua igreja. Amém? Vamos orar? Qual área você